Essa campanha atual, assim, qual assim, o maior absurdo assim, que você vê? Na campanha? Eu acho que as eleições estão muito engessadas. Engessadas? Explique melhor. Tudo está... A legislação exagerou um pouco, tudo está proibido. No passado tinha lá os brindes, camiseta, bonés, etc. Eu acho também, não concordo com isso, com esses brindes. Mas também, por outro lado, fica muito difícil. Você vê, por exemplo, existem os partidos chamados nanicos. Nanicos são partidos pequenos, que não têm recurso nenhum, tem 30 segundos na televisão, enquanto o outro tem 10, 12, 15 minutos. E essa dificuldade faz com que esses partidos nanicos se encostem nos maiores para obter recursos. E com isso, o outro tem possibilidade de se eleger mais e ele não se elege. Então, também não pode distribuir brindes, mas também não pode limitar tanto o tempo de rádio e televisão ou proibir tudo ou quase tudo. Hoje está difícil. Então, o eleitor, o que ele faz? O eleitor não, o candidato que faz. Na busca do voto do eleitor, ele vai ter que fazer muitas reuniões, mais reuniões. Showmício está proibido. Ele não pode pintar muro em certas cidades. E essas que a gente está vendo aqui em Mogi, aqueles cavaletes, pode? Isso pode, desde que não esteja colocado em local que atrapalhe o pedestre, não esteja colocado em frente a locais públicos e que não estejam fixos, mas que sejam móveis. Que pode ser, à noite você tira, leva embora, etc. Panfletos não pode, o santinho. O santinho pode, desde que você não tenha, por exemplo, seja brinde. O santinho tipo brinde. Então, por exemplo, se você fizer um calendário atrás, eu vou guardar aquele calendário, então é considerado brinde. Isso é proibido. Tudo que for brinde que o eleitor vai guardar para alguma finalidade, está proibido nas eleições. E também outro aspecto que considero assim terrível para todos nós é, sem dúvida, o financiamento da campanha. Quem financia as campanhas políticas? Então, por exemplo, os partidos não têm dinheiro. Quem tem dinheiro são pessoas que estão em partidos que são ou empresários, ou banqueiro, ou bilionário, e também amigos dos dirigentes partidários que fazem doações para o partido com outros interesses depois. Ora, se eu invisto no deputado, no prefeito, no governador e ele se elege, amanhã, fatalmente, eu terei algum benefício. Então ele investe. Na verdade, não é uma doação, mas é um investimento. E também a prestação de contas dos partidos políticos, dos candidatos, embora um pouco mais rigorosa dos anos atuais, ainda deixa muito a desejar, porque elas são muito hipócritas. Por quê? Nem sempre prestam verdadeiramente as contas do que gastaram e do que receberam. Então, daí eu defender a proposta de financiamento público de campanhas. Tempo igual, o tempo igual para todos os partidos, e também que haja uma forma real de investimento na campanha. Então libera tudo, gasta quem quiser, quanto puder, e pronto, libera tudo. Ou então se cria restrições para ter um financiamento público de campanha, para dar mais igualdade, e aí sim nós estaríamos fazendo o quê? Estaríamos verdadeiramente nos aproximando da verdadeira democracia. Nossa, eu concordo plenamente com você. Eu acho assim totalmente injusto. Porque o partido é mais forte e tem... Nossa, é totalmente injusto isso. Outra ideia que eu escrevi também nas minhas propostas de reforma político-partidária e legislação eleitoral se refere aos mandatos. Por exemplo, vamos pegar agora o Dr. Geraldo Alckmin. Ele já foi governador por 2 mandatos. Agora ele está na iminência, segundo as pesquisas, de ganhar as eleições novamente. Seria o 3º mandato. Com a possibilidade de reeleição, seriam 4 mandatos como governador, se eleito. Tem essa possibilidade. Então, foi governador uma vez e reeleito uma vez, nunca mais. Foi presidente uma vez e reeleito mais uma vez, nunca mais. Ele poderia disputar outros cargos, senador, deputado federal, etc., mas não mais como governador. Mesma coisa o prefeito. Ocupou o cargo de prefeito uma vez, se reelegeu mais uma vez, nunca mais vai ser prefeito. Vai ocupar outros cargos, deputado estadual, federal, senador, etc., governador. E também o deputado, vereador,
do senador, deputado federal e estadual, deveria ter uma limitação de mandatos. Por exemplo, vereador por 4 mandatos, ou deputado por 4 mandatos, acabou, não pode mais ser deputado. Basta, para que haja constantemente uma renovação política, uma renovação de lideranças. Isso seria extremamente importante para todo o nosso país. Mas para que isso aconteça também, temos que melhorar a educação eleitoral. Por exemplo, o nosso ensino, o ensino de primeiro grau no Brasil, ele é público, obrigatório e gratuito, embora se permita também o ensino particular. Mas o ensino médio, o chamado ensino de segundo grau, o colegial, ele não é obrigatório. Então as pessoas terminam o primeiro grau quando termina e pronto. Absurdo isso. Então, Mesmo porque até gari hoje tem que ter segundo grau, quer dizer, como é que não é obrigatório? Nosso presidente não... Todos os brasileiros tivessem o segundo grau completo, haveria uma melhor educação, uma melhor escolaridade e, consequentemente, as pessoas teriam mais consciência, começariam a desenvolver outros aspectos relevantes para elevar também a consciência de compreensão da nação brasileira. Muito bem dito. Agora me fala uma coisa. Quem que pode mudar isso? Quem que muda a lei? Quem faz as leis nacionais é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Por conta do Congresso, eles não farão essas reformas. Então. Porque há muitos grupos de interesses, cada um puxando a sardinha para sua brasa. Mas quem pode fazer é exemplo do que foi esse projeto aí do Ficha Limpa, Ficha Suja, etc., que eu participei dele também. Nós conseguimos coletar no Brasil todo 1.600.000 assinaturas e depois mais o apoio de 4 milhões de e-mails que foi enviado para o Congresso e foi aprovada essa lei. Mas foi o tribunal. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas com a pressão popular. Então, por exemplo, a Constituição diz: se 1% dos eleitores brasileiros, em pelo menos 9 estados, tem que ter no mínimo 9 estados, assinarem um abaixo assinado para um projeto de lei, o Congresso é obrigado a discutir. O povo só não pode fazer emenda constitucional, mas assinar para que haja um projeto de lei, o povo pode. Então, a reforma político-partidária também há aspectos que podem ser pressionados através de abaixo-assinado, de projetos de lei populares e exigir que o Congresso faça isso. É possível isso? Isso é possível, mas é preciso cada vez mais que haja consciência, mais união, mais consciência e lideranças. Por exemplo, esse projeto de Ficha Limpa, ele foi coordenado, comandado por mais de 40 entidades nacionais, incluindo a OAB, CNBB, a Associação dos Juízes Federais, a CUT, CONCLAT. Foram mais de 40 entidades nacionais que coordenaram esse trabalho. E aí surgiu o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, que colaborou enormemente pelo Brasil afora para que surgisse essa coleta de assinaturas para fazer o projeto de lei que transformou em lei. Nossa, que legal. Percebe como a gente pode mudar se a gente quiser, né? É possível mudar, é possível sim. Mas depende do povo brasileiro ter mais consciência, não ter medo de enfrentar as adversidades e querer que haja mudanças para beneficiar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos lá na frente. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa coisa aí que a gente vê aí, cantores, artistas aí se candidatarem, né? Como é que você vê essas personalidades aí nesse cenário da política e como que você acredita que os eleitores também veem isso? Bom, como eu disse no começo, o eleitor ele vota por interesse e por afinidade. Quem já não cantou música de certos artistas que estão aí na Berlinda como candidatos? Quem já não riu com alguns humoristas que estão aí se apresentando como candidatos? Então, isso é um tipo de afinidade que o eleitor vai ter. Os partidos acabam pegando artistas, humoristas, etc., atores, mulher disso, mulher daquilo, né? Tem tanto tipo de denominação agora, mulher pera, mulher não sei o que mais. Comediante, porque sabe que eles atraem, através da sua popularidade, votos para a legenda que vai ajudar a eleger um maior número de deputados. Mas considero isso um folclore da política. Isso é folclore da política, porque nós sabemos que tem uma série de artistas que como artistas são interessantes, são
maravilhosos, mas completamente despolitizados e despreparados para enfrentar o jogo político que, se eleito forem. Então, creio que... Você vê, né, o Clodovil, 500 mil votos. 500 mil votos, o Clodovil. Sem dúvida, mas o Clodovil, pelo menos, era inteligentíssimo. E inteligentíssimo. Agora, o drama que nós estamos vendo candidatos aí, sem nenhuma politização, a gente coloca até o jogo da inteligência como interrogação, e que vão se apresentar aí para servir no jogo político para outros interesses maiores de outros partidos e de outros candidatos. Então isso preocupa, porque um salário de deputado federal, principalmente, que ultrapassa R$16.000, e mais no jogo todo, o que ele tem de apoio financeiro do próprio Congresso para suas despesas de viagem, de telefone, de carro, de combustível, de tudo, dos funcionários, dá em torno de 160 mil por mês para cada deputado federal. Eu vi isso na vez. Se não é um Congresso mais caro, é um dos mais caros do mundo. Talvez seja até o mais caro do mundo. Então... Um vereador, quanto ganha um vereador hoje? Em Mogi deve estar em torno de... O salário bruto em torno de R$7.000. Mas sem desconto de imposto de renda, etc., que é um valor alto também, 27,5% de imposto de renda, que é descontado dele. Então, acaba recebendo 4 mil e pouco, R$5.000, mais ou menos. É mesmo? Esse é o salário do vereador, que equivale a mais ou menos a 70% do que ganha o deputado estadual. E o deputado estadual, 70% do que ganha o federal, assim por diante. Então, quer dizer, todo esse jogo político também, as pessoas acabam não tendo consciência disso, porque não estudam, não se interessam pela política, etc. Eu votei nele, o problema dele agora, ele que faça por mim, porque eu votei nele para fazer isso e aquilo. Mas não acompanha, não cobra. Então, por exemplo, o falecido Mário Covas, ele, quando... no Congresso Constituinte, ele fez uma proposta que eu vibrei, que eu achei que aquilo seria interessante, que seria aprovado, que é o recall. Recall, né? É a palavra que quer dizer, como as empresas automobilistas fazem, sai o carro com defeito, eles fazem o recall, né? Que pronuncia-se recall. Ou seja, traz o carro de volta para trocar a peça gratuitamente porque saiu com defeito. Na política também seria isso. O povo votou e deu mandato, o povo deve buscar o mandato de volta se o político não estiver trabalhando ou agindo corretamente dentro dos interesses populares. Mas só que isso não foi aprovado na Assembleia Constituinte e nós não temos esse mecanismo. Há exemplo de outros países que têm esse mecanismo. O povo dá o mandato, o povo tira o mandato. Essa é uma questão importante, mas nós não temos essa politização nem legislação que sustente essa teoria. Mas essa coisa aí da ficha limpa, eu já acho que já foi um passo bem, bem legal, né? Fala para mim uma coisa. Como que você poderia orientar as pessoas, assim, na hora de escolher o seu candidato? Como você orientaria? Em primeiro lugar, verificar a honestidade do candidato. Há candidato honesto? Eu tenho certeza que existem candidatos honestos. Eu acredito também, mas bem pouco. Tem poucos, porque a nossa formação eleitoral, política, escolar, acadêmica, ela segue maus exemplos, porque os maus exemplos vêm de cima. Devido a isso, as pessoas acabam levando um tipo de vida que para ela parece ser normal, mas que não é normal. Quando o jogador Gerson fez aquele comercial em que ele falava se você gosta de levar vantagem em tudo, o brasileiro é mais ou menos assim. Ele tem uma esperteza que tem um lado positivo. Eu dou um exemplo a você. Teve uma guerra na América Latina e lá se foram alguns milhares de soldados brasileiros para colaborar para diminuir e acabar com aquela guerra. E aquela guerra acabou. Então, quando as tropas começaram a voltar para casa, Estados Unidos, França, Brasil, etc., os brasileiros foram muito dinâmicos em repentinamente eles desmontarem tudo e voltar para casa.
enquanto os outros demoravam muito. Também nos contam alguns engenheiros, diretores de empresas, que eles ficam, os diretores estrangeiros que vêm para o Brasil, eles ficam abismados de ver a dinâmica do brasileiro de aprender as coisas rápidas. Esse é o lado positivo do brasileiro. Mas tem um lado mal também, ele aprende rápido para as coisas maléficas. Os males também ele aprende com muita rapidez. E vem aí aquela questãozinha, aquela frase, gosta de levar vantagem em tudo. Outra questão que eu considero relevante é o que o Joãozinho 30 do Carnaval Carioca falava. Que uma ocasião, quando ele apresentou lá, num desfile, uma fantasia que tinha custado 2 milhões, perguntaram para ele, mas puxa, uma pessoa pobre, de favela, usando uma fantasia tão cara, acaba o carnaval, ela volta para casa, vai morar na favela? E ele fala assim, quem gosta de miséria é intelectual, o povo gosta de riqueza, ele quer imitar quem está em cima. Isso é verdadeiro, só que se os maus exemplos vêm de cima, o povo vai imitar também. Então quem está em cima tem maior responsabilidade, quem está nas camadas superiores, nas classes sociais superiores, tem que dar mais exemplos, porque fatalmente serão imitados. Assim como jogador de futebol, artistas, humoristas de televisão, os políticos, serão sempre imitados pelas camadas de baixo. Então os que estão em cima têm que dar bons exemplos, para que quem está embaixo os imite para o caminho do bem.